um homem ajoelhado no palco, cantando sentado, porque o corpo já não aguentava ficar de pé. Milhares de pessoas em silêncio, sabendo que aquele é o último show da vida dele. Poucos dias depois, ele estaria morto. Mas para entender como um garoto pobre e sem futuro, de uma cidade industrial da Inglaterra, se tornou o homem que arrancou a cabeça de um morcego no palco, que foi visitado por uma figura demoníaca no meio da noite, que quase matou a própria esposa em um apagão de drogas e que se tornou, ainda assim, uma das figuras mais amadas da história da música. É preciso voltar décadas atrás. É a história de um menino que nunca se encaixou em lugar nenhum, que sofria bullying tão violento que chegou a ser abusado na escola, que foi preso ainda adolescente, que passou a vida inteira lutando contra vícios, que deveriam tê-lo matado décadas antes. E é também a história de uma banda que, sem querer, criou um gênero inteiro de música, ao tentar imitar o clima de um filme de terror, e que atraiu para perto de si um público que praticava rituais satânicos reais, seguindo homens que nem sequer se consideravam adeptos àquilo. Essa é a história de vida de Ozzy Osbourne. Birmingham, Inglaterra, década de 1950, uma cidade cinzenta, cheia de fábricas e fumaça, onde quase todo mundo trabalhava em serviços pesados e repetitivos. Foi nesse cenário que Ozzy Osbourne cresceu. Desde cedo, ele teve dificuldade de se adaptar a qualquer ambiente. É provável que tivesse alguma forma de neurodivergência, algo que na época ninguém sabia identificar ou tratar. Na escola sofria bullying constante e intenso, ao ponto de ter sido abusado por colegas. O próprio pai dizia que ou o filho faria algo muito grande na vida ou logo estaria na cadeia. As duas coisas acabaram acontecendo. Ozzy deixou a escola aos 15 anos, incapaz de continuar nos estudos e nas relações com os colegas. A partir daí, tentou se encaixar no mundo do trabalho e falhou repetidamente. Trabalhou em um matadouro de animais, uma experiência que descreveu como brutal. Trabalhou também em uma fábrica de encanamentos, na mesma cidade cinzenta, retratada depois em produções como Peaky Blinders. Lá, encontrou uma placa avisando que era tóxico encostar a cabeça em determinado equipamento e decidiu fazer justamente isso todos os dias, em busca de uma sensação diferente. Depois tentou ser afinador de buzinas de carro. Durou um dia. Um garoto que não conseguia se manter em nenhum lugar, cercado de frustração e sem perspectiva alguma. E foi nesse vazio que o crime entrou na vida dele. Sem emprego, sem escola e sem direção, Ozzy roubou uma televisão. Usou luvas para não deixar impressões digitais, mas as luvas tinham buracos exatamente na ponta dos dedos. A polícia encontrou as digitais perfeitas e ele foi preso com menos de 18 anos. Na prisão, criou uma estratégia de sobrevivência baseada em fazer graça para os detentos mais fortes, conquistando alguma proteção através do humor. Foi uma fase curta, mas decisiva, porque ao sair, o pai decidiu ajudá-lo a comprar um equipamento de som, um sistema de caixas conhecido como PA ou PA. Ozzy tinha agora estrutura para fazer shows, faltava apenas uma banda. Ozzy publicou um anúncio em um jornal local procurando músicos. Foi assim que conheceu o grupo que, depois de passar por nomes como Polka Tulk Band e Earth, se tornaria o Black Sabbath. Um dos integrantes era Tony Iommi, um colega que Ozzy já conhecia da escola, onde Tony era o garoto popular que tocava guitarra. Pouco antes da formação da banda, Tony sofreu um acidente industrial que decepou a ponta de 2 dedos da mão direita. Para continuar tocando, ele teve que reaprender guitarra, usando prótese caseira, feita de plástico e couro, afinando as cordas mais para baixo e usando cordas mais finas, o que deu ao instrumento um som mais grave e pesado. Sem saber, ele estava criando a base sonora de um gênero musical inteiro. A banda tocou seus primeiros shows em bares improvisados, incluindo uma apresentação em que abriram, sem aviso prévio, para o show da banda Jethro Tull, correndo o risco de apanhar do próprio público. Nesse mesmo período, Tony chegou a deixar o Black Sabbath para tocar com o Jethro Tull, mas voltou em poucos dias, sentindo que a nova banda não tinha o mesmo espírito de grupo. O primeiro álbum foi gravado praticamente ao vivo, em uma única sessão que reproduzia o show da banda. A capa se tornaria icônica, mostrando uma figura envolta em um manto escuro, em um cenário sombrio e enevoado. Mas o que realmente definiu a identidade da banda não foi a capa, foi a letra da música, título do disco. A banda ensaiava ao lado de um cinema, que exibia filmes de terror, sempre lotado. Foi observando aquele sucesso que surgiu a ideia de criar uma música com atmosfera de filme de horror. O resultado foi a faixa que deu nome ao
ao primeiro álbum da banda, construída sobre um intervalo musical dissonante, conhecido historicamente como o intervalo do diabo. Mas a ligação da banda com o sombrio não estava apenas na sonoridade. Geezer Butler, baixista e principal letrista do grupo, teve um envolvimento real com o ocultismo quando jovem, mesmo vindo de uma criação cristã rígida. Ele decorou o próprio apartamento com símbolos demoníacos e crucifixos invertidos. Em determinada noite, Geezer relatou ter acordado e visto uma figura que identificou como uma presença demoníaca, que o convidava a se unir a ela. Assustado, ele abandonou de vez as práticas ocultistas, mas a experiência inspirou diretamente a letra sombria da música, que se tornaria um dos hinos fundadores do heavy metal. O impacto foi imediato e imprevisto, em uma época em que o mais pesado nas lojas de discos eram bandas como os Beatles. O público se deparou com uma capa sinistra, sons de trovão, uma guitarra grave e uma letra sobre encontrar o próprio demônio. A banda passou a ser questionada sobre se praticava satanismo de verdade. A resposta atraiu um público que praticava de fato rituais ocultistas, incluindo seguidores ligados a correntes inspiradas em Aleister Crowley. Esses fãs acompanhavam a banda de perto, inclusive em hotéis, usando vestes e capuzes característicos de rituais. Em uma ocasião, um desses seguidores tentou se aproximar do palco durante um show e deixou cair uma adaga, ao ser barrado pelo segurança. Em outra, um grupo apareceu em um hotel, segurando velas em algum tipo de cerimônia. Ozzy negava qualquer ligação pessoal com esses grupos e demonstrava desconforto genuíno com a presença deles. A banda havia criado, sem intenção, uma estética e um som que ecoavam de forma real dentro de círculos ocultistas, mesmo sem professar aquelas crenças. O segundo álbum da banda, Paranoid, levou o grupo ao sucesso mainstream. A partir daí começaram turnês cada vez maiores, contratos milionários e uma vida completamente fora de controle. Foi nesse período que surgiram histórias de destruição em hotéis, rivalidade direta com Led Zeppelin em disputas de excesso, e o consumo constante de drogas, fornecidas quase institucionalmente pelas próprias gravadoras. Durante as gravações do álbum Volume 4, em Los Angeles, cocaína era distribuída em embalagens com selo, como se fosse um produto oficial. Apesar do sucesso comercial, os álbuns seguintes começaram a perder força. A criatividade de Tom Iommi enfrentava bloqueios cada vez maiores, e a banda passou a experimentar estilos diferentes, sem encontrar direção clara, refletindo as mudanças da cena musical no fim dos anos 70, entre o rock progressivo e o surgimento do punk. A tensão interna crescia, e o alvo dessa frustração se tornou Ozzy. O ponto de ruptura veio antes de um show, quando a banda não conseguiu encontrar Ozzy em lugar nenhum do hotel, mesmo revistando todos os andares. Ele havia se perdido dentro do próprio hotel, tomado por drogas, e o show precisou ser cancelado. Pouco depois disso, Ozzy foi demitido do Black Sabbath, a banda que era praticamente a única coisa que havia dado certo em sua vida inteira. Sem rumo, ele se trancou em um quarto de hotel, isolado da esposa da época e dos filhos, gastando as últimas economias em drogas, em um comportamento que ele próprio descreveu mais tarde como uma espécie de suicídio lento. Foi nesse momento de colapso completo que Sharon Arden, filha do empresário que cuidava do Black Sabbath, reaproximou-se de Ozzy. Ela já trabalhava com a gravadora e havia entregado a ele uma quantia em dinheiro destinada a um pagamento do negócio da música. Tomado pelo consumo de drogas, Ozzy gastou tudo. Em vez de se afastar, Sharon decidiu assumir a carreira dele. Reorganizou sua vida, insistiu para que seguisse como artista solo e o ajudou a montar uma nova banda. Nos testes para guitarrista, Ozzy soube imediatamente, ao ouvir o jovem Randy Rhoads tocar, que havia encontrado a pessoa certa. Sharon e Ozzy começaram um relacionamento e logo se casaram, dando início à fase mais lucrativa e, ao mesmo tempo, mais autodestrutiva da carreira dele. O primeiro álbum solo trouxe as músicas Crazy Train e Suicide Solution. Essa última, alvo de um processo judicial, depois que um adolescente cometeu suicídio ouvindo a faixa. Na justiça, Ozzy afirmou que a letra tratava do consumo de heroína como uma forma de suicídio lento, e não como incentivo literal ao ato. Foi também nessa fase que aconteceu o episódio do morcego, em uma época de turnês em que o público jogava pedaços de carne no palco, em resposta a ele arremessar carne na plateia. Em determinado show, alguém jogou um morcego de verdade. Ozzy, extremamente drogado, acreditou se tratar de um brinquedo e mordeu o animal, precisando depois ser levado ao hospital para tomar vacina contra a raiva. Randy Rhoads era o oposto de Ozzy em quase tudo: disciplinado,
dedicado ao estudo da guitarra clássica, evitava álcool e drogas. Durante uma turnê, um ônibus da banda estava estacionado próximo a um pequeno aeroporto. O motorista, sob efeito de substâncias, convidou Randy para um passeio de avião. Ozzy relatou mais tarde que aquilo era incomum, já que Randy normalmente evitava esse tipo de aventura arriscada. O avião caiu, matando Randy Rose e o motorista instantaneamente. Ozzy acordou com o barulho da queda e descobriu que havia perdido o amigo e parceiro musical, de forma repentina e sem sentido. A perda aprofundou o vício. Ozzy passou a esconder as próprias roupas, para impedir que ele mesmo saísse pelas ruas dos Estados Unidos, completamente fora de si. Em um desses episódios, foi preso por urinar em um monumento histórico no Texas, sendo banido da cidade por 10 anos. Ao longo dos anos 80, o consumo abusivo de drogas e álcool levou Ozzy a episódios cada vez mais graves de perda de controle. O mais sério deles aconteceu dentro de casa, durante um surto provocado por substâncias, quando ele tentou matar Sharon. Segundo o próprio relato dele, em sua biografia, não havia nenhuma lembrança do ocorrido. Ozzy acordou já detido, sem entender por que estava preso, e precisou perguntar a um agente o motivo. Ao saber que havia tentado matar a esposa, descreveu ter sentido uma mistura de choque, tristeza e humilhação profunda. O casamento quase terminou naquele momento. Sharon, no entanto, decidiu continuar ao lado dele, e o casal seguiu junto pelas décadas seguintes. No início dos anos 90, já perto do colapso físico total, Ozzy entrou em reabilitação, resultando no álbum No More Tears, cujo título expressava o desejo de deixar para trás anos de autodestruição. Mesmo assim, as recaídas continuaram ao longo dos anos seguintes. Em determinado momento, um médico passou a receitar tantos medicamentos diferentes para controlar sintomas e vícios que Ozzy chegou a tomar mais de 40 remédios distintos por dia. Ainda assim, ele seguiu lançando álbuns e fazendo turnês, e ganhou um público completamente novo, com um reality show que acompanhava sua rotina doméstica, revelando a um público mais amplo a rotina caótica e ao mesmo tempo humana da família. Entre os anos 2000 e 2010, sinais de que algo não estava bem começaram a aparecer. A voz de Ozzy mudou, os movimentos ficaram mais lentos, e por trás dos holofotes crescia um diagnóstico que ele manteria em segredo por um bom tempo. Ozzy foi diagnosticado com uma forma de mal de Parkinson, além de outros problemas de saúde relacionados a décadas de abuso do próprio corpo. Mesmo assim, continuou se apresentando e gravando, incluindo reuniões com Black Sabbath nos anos 2000 e o álbum 13, lançado em 2013, já com a doença instalada. Sabendo que estava morrendo, Ozzy organizou seu último show, sentado, incapaz de ficar em pé pelo tempo necessário. O evento arrecadou mais dinheiro para a caridade do que apresentações beneficentes históricas, de grande porte, e serviu como despedida pessoal dos fãs que o acompanharam por mais de 5 décadas. Poucos dias depois do show, ele morreu. O funeral reuniu milhares de fãs em um cortejo, com músicas do Black Sabbath tocadas por uma banda de sopros, e, a pedido dele, também uma canção de Justin Bieber, referência a uma inspiração indireta que o próprio Ozzy havia comentado sobre um dos álbuns do Black Sabbath. Em seu livro de memórias, Ozzy já havia descrito como gostaria de ser enterrado, pedindo para não ser cremado, e sim colocado em um jardim, sob uma macieira, para que crianças pudessem futuramente colher os frutos daquela árvore. Sobre o que gostaria de ver escrito em seu túmulo, ele mesmo brincou que a frase deveria dizer apenas que havia nascido, morrido em algum momento, e que havia arrancado a cabeça de um morcego. A vida de Ozzy Osbourne atravessa quase tudo que normalmente levaria uma pessoa à morte prematura: pobreza extrema, bullying severo, prisão na adolescência, décadas de abuso de drogas e álcool, acidentes fatais ao redor dele, uma tentativa de homicídio contra a própria esposa e o consumo simultâneo de dezenas de medicamentos. Ele mesmo reconhecia em entrevistas e em seu livro que havia sobrevivido a coisas que deveriam tê-lo matado muito antes. No fim, não foram os excessos que o levaram, mas uma doença degenerativa, enfrentada até o último show, diante do público que o acompanhou desde o início, em uma cidade cinzenta de fábricas, onde ninguém imaginava que aquele garoto se tornaria uma das figuras mais marcantes da história da música.